Olá, boa noite. Eu gostaria neste momento de estar conversando com você que está me escutando sobre a Palavra de Deus. Eu tenho sido, os últimos dias, muito movido pelo Espírito Santo para estar me aprofundando ainda mais e mais na Palavra de Deus. Eu sou um apaixonado pela Palavra de Deus, sou pastor há mais de 16 anos e tenho sido uma pessoa que tenho estudado e tenho batalhado muito para aprender, porque a Bíblia diz que nós aprendemos e prosseguimos em aprender a cada dia. E a Bíblia diz também que o povo se perde por falta de conhecimento, e um servo de Deus precisa obter e ter conhecimento das coisas de Deus. E por isso eu tenho sido movido desta maneira para estar estudando e me aprofundando em algumas áreas da Palavra de Deus, até porque nós vimos às vezes coisas acontecendo e algumas palavras e algumas ideias de pessoas que muitas vezes não têm um conhecimento da Bíblia nem da Palavra de Deus e pegam coisas esporádicas de internet, de computador e ficam espalhando e trazendo muitas vezes confusões e contendas no meio das pessoas que realmente servem a Deus. Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos, se possível, se levantariam falsos profetas que até mesmo enganariam os escolhidos do Senhor. Por isso hoje eu estou aqui para trazer para vocês algumas verdades da Bíblia, porque eu vou estar lendo bastante coisa, separei aqui no meu computador alguns estudos, algumas coisas sobre a Palavra de Deus. E uma das palavras que eu quero começar agora falando para você é o que tem acontecido nos últimos tempos no nosso meio evangélico, no meio da igreja e no meio daqueles que se dizem crer no Senhor Jesus Cristo. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que a palavra de Deus está falando aqui? Que muitas pessoas no final do tempo, nos finais dos tempos, elas não conseguiriam mais ouvir essa doutrina, ou até mesmo eles não suportariam a verdade de Deus e chamariam para si doutores, pessoas que falassem aquilo que elas achassem bom, aquilo que lhe agradasse. Mas o próprio Jesus, ele disse que nunca veio para agradar ninguém. Ele não veio para fazer a vontade de homens, mas ele veio para fazer a vontade de Deus. E pois bem, hoje tem se levantado algumas questões falsas contra a Bíblia, contra a Palavra de Deus, contra o dízimo do Senhor. E para que isso? Eu fico me perguntando o porquê de tudo isso. Mas isso é bíblico. Isso é bíblico. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. Imagina, se o amor de muitos esfriam pelo filho, se o amor de muitos esfriam pelo esposo, pela esposa, um filho pelo pai, o pai pelo filho, brigas, guerras, contendas, pessoas se matando hoje no trânsito. Se você briga com alguém, discute, se alguém grita com você ou você sem querer fecha alguém no trânsito, você tem que ficar quieto, senão você pode levar um tiro. Então nós vimos que nos últimos tempos o amor tem esfriado. Então se o amor tem esfriado com o ser humano, imagina com Deus, imagina com as coisas de Deus como tem sido. Muitas pessoas hoje têm tentado distorcer o que é a Palavra de Deus, a Palavra da verdade. Eu vou estar aqui meio misturado, mas para você compreender, eu vou estar falando de lei, eu vou estar falando sobre o dízimo, eu vou estar falando daquilo que o Espírito de Deus tem me mostrado e tem me ensinado ao longo desses anos. Eu tenho visto que muitas pessoas na nossa igreja têm chego ali tristes, oprimidas, angustiadas, com a vida destruída, e Deus tem transformado, tem mudado. Pessoas que não têm casa, pessoas que não têm um carro, pessoas que têm um casamento destruído, pessoas envolvidas por obras malignas, pessoas possessas que têm sido libertas, transformadas, que não tinham nada e têm prosperado, não tinham casa, hoje tem, não tinham carro, hoje tem, pessoas que Deus tem aberto portas e tem trazido vitórias muito grandes
para essas pessoas. Então, por isso, por esta maneira, eu vou estar explicando algumas coisas aqui para você que quer, quem sabe, que o inimigo tem tentado colocar confusões e colocado coisas na tua mente. Eu quero mostrar à luz da palavra de Deus a verdade. Em Romanos 4,16 diz uma palavra que eu gosto muito. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão, que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Uma coisa interessante na palavra, que me chama muito a atenção e me toca muito nessa palavra, fala sobre o pai Abraão. Como assim o pai Abraão, pastor Luiz? A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. E o próprio Jesus, em algumas situações da Bíblia, ele cita Abraão como pai. No livro de João 8,37, diz uma coisa muito interessante. Quando os fariseus ali conversam com Jesus e eles debatem algumas coisas com o Senhor. E o Senhor muito sabiamente dá respostas para aqueles homens, mostrando o engano daqueles homens, como diz aqui no livro de 2 Timóteo 4,13, porque virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Então, muitos aqui, fariseus, diziam ser de Deus, diziam servir a Deus, diziam que Deus tinha libertado eles, tinha salvado eles, que Deus era o seu Pai. Mas o Senhor diz assim, Jesus disse: se Deus fosse o vosso Pai, vocês fariam as coisas que eu digo, porque eu vim de junto do Pai, e eu tenho ensinado as coisas do Pai, vocês não têm feito. Ah, mas nós somos descendência e filhos de Abraão. E o mesmo Senhor disse: se fosse filhos de Abraão, farei as coisas que Abraão fez. Por exemplo, no livro de João, capítulo 8, versículo 37, diz assim, ó: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Uma das coisas que tem me chamado a atenção é que a maior parte das pessoas que não praticam a palavra de Deus e dizem ser de Deus, são esse tipo de pessoa que o Senhor Jesus está falando aqui. Contudo procurais, olha só, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me. Por quê? Porque a minha palavra não entra em vós. Por que muitas pessoas hoje perseguem os pastores, perseguem as igrejas, procuram matar, procuram acabar com a vida dos outros? Mas a própria palavra de Deus diz: ai de quem se levantar contra um ungido, um profeta meu. Então, o próprio Senhor diz que a palavra não entra em vós, a palavra não entra no coração dessas pessoas, e por isso que elas se levantam contra a palavra de Deus, porque elas não conseguem mais passar a doutrina, e por isso têm levantado para si falsos mestres que falam aquilo que elas gostam de escutar. No versículo 38 diz: eu falo do que vi junto ao meu Pai, e vos fazeis o que também viste junto de vosso Pai? Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosses filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Cadê os filhos de Abraão que não fazem as obras de Abraão? No versículo 40, mas agora procurais matar a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso? Homem que fala a verdade. Sabe qual é o problema? As pessoas, Satanás, ele quer acabar com quem fala a verdade, porque Satanás é o pai da mentira e o nosso Deus é o pai da verdade. Então, aqueles que são filhos de Deus falam a verdade. Então, o Senhor próprio Jesus disse: procurais me matais porque falo a verdade. No versículo 41 diz mais: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram: pois nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Aí continua dizendo assim no 43, porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. 44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. O que quer dizer isso? Que aqueles homens, a palavra não entrava no seu coração. E eles estavam perseguindo Jesus.
Então Jesus disse assim, ó, tendes por pai o diabo. Por quê? Porque a verdade não entra no seu coração, mas a mentira, ela está florando dentro de você. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Quantas pessoas não conseguem se firmar na verdade? O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus e muitos não se firmam nessa verdade, não conseguem alicerçar sua vida na verdade, até ouvem a verdade. O próprio Senhor disse, preferia que fosse frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe o que quer dizer isso? O que é o morno? Aqueles que ouviram a verdade, mas não se firmam na verdade. E Deus diz, vomitar-te-ei da minha boca. Aí continua, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Mas por que vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Versículo 47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então aqui o Senhor está mostrando que hoje muitas pessoas iam se levantar contra a palavra de Deus, se levantar contra a verdade, se levantar contra a igreja, contra o pastor. A Bíblia diz assim, ó, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e ouvirdes, aí tem o quê? Tem ensinamentos da Bíblia, tem a palavra de Deus. E quando nós falamos em dízimo, é interessante, porque no livro de Malaquias 3, 8 em diante, diz, roubará o homem a Deus. Me roubais em quê? Os dízimos, as ofertas. E aí tem palavras na Bíblia também, e aí continua dizendo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento nela. E a Bíblia também diz, fazei prova de mim, diz o Senhor. É a única vez na Bíblia que Deus manda o homem fazer prova dele. É quando o homem for fiel e quando o homem pode fazer prova de Deus. Para quê? Para que Deus o abençoe. Aí você está dizendo assim, mas pastor, você está falando de lei. Malaquias é do Velho Testamento, é da lei, é da velha, as escrituras. Eu vou dizer uma coisa para você, eu vou tirar algumas dúvidas aqui, mas eu fico impressionado, muito mesmo, quando alguém fala do Velho Testamento ou fala da palavra de Deus com esse desprezo. Porque para mim, ó, essa palavra aqui, ó, eu beijo, eu amo, eu abraço, porque ela, de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Não interessa se ela é velha, se ela é novo, se ela é antes da lei, se ela é depois da lei. Essa palavra, um dia eu cheguei na igreja mal, destruído, lar, família destruída, e através dessa palavra, através de um homem de Deus que pregava, a minha vida foi transformada e eu me tornei o homem, o marido, o pastor, o pai de família que hoje sou, pela palavra de Deus. Se conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade me libertou, me prosperou e me abençoou. Mas eu fico apavorado, como muitas pessoas têm a facilidade de julgar a própria palavra de Deus e desvalorizar a palavra de Deus. Por exemplo, muitas pessoas falam, pastor, porque dízimo é da lei, dízimo é do Velho Testamento. Mas uma coisa interessante, o dízimo é antes da lei, é da lei e é da graça, é do Novo Testamento. O dízimo é bíblico, é do Senhor. Porque Abraão, a Bíblia diz que Abraão, se vocês fossem filho de Abraão, fariam as coisas que Abraão fez. Abraão dizimou. A Bíblia diz que ele trouxe o dízimo a Melquisedeque. De tudo ele pegou uma parte e trouxe a sua parte para Melquisedeque. Aí alguns dizem, sim, pastor, ele trouxe. Mas ele trouxe da colheita, da hortelã, do cominho, da não sei o que, das plantas. Sim, claro, eu sei. Quem é que não sabe disso? Até mesmo qualquer criança sabe disso. Porque hoje nós trabalhamos com a moeda, dinheiro. Antigamente, as pessoas não tinham a moeda e não tinham dinheiro. E eu vou mostrar daqui a pouco que Jesus fala sobre o dinheiro, sobre a moeda. Mas naquela época não tinha. Então, por exemplo, alguém produzia uma coisa e o outro produzia outra. E a sua plantação, as suas produções eram moeda de troca.
trocavam isso por roupa, trocavam por outro alimento. Então, quando alguém ia dizimar ou ia ofertar, as pessoas traziam o quê? Traziam o produto. Muitos traziam, o próprio Moisés disse na construção do tabernáculo, trazei ouro, prata e bronze, linhos finos. As pessoas não traziam dinheiro, mas elas traziam aquilo que elas produziam e aquilo que elas tinham. Hoje não. Hoje nós trabalhamos, nós recebemos nosso dinheiro, nós temos o nosso salário. E hoje a gente não fica trocando as coisas. Hoje a gente compra com o dinheiro. As coisas mudaram, as coisas modernizaram. Hoje as coisas são assim, a nossa moeda de troca é o dinheiro por alguma coisa que queremos. Agora, a Bíblia também fala de outro homem que deu o dízimo, que foi Jacó. Jacó fez um voto. A Bíblia diz que Jacó, ele pegou uma pedra, lá no livro de Gênesis, capítulo 28, do 16 ao 22, eu não vou ler tudo, mas eu vou falar um pouquinho disso. A Bíblia diz que Jacó fez um voto e disse, olha, esse lugar que eu estou aqui é lugar santo, é a casa de Deus. Então ele pegou uma pedra, ele ungiu e disse assim, Senhor, se tu for comigo, me der o que comer, me der roupa para vestir, me prosperar, me abençoar, certamente de tudo que o Senhor me dá, te darei o dízimo. Quer dizer, Abraão dizimou, Jacó dizimou, o povo de Israel dizimou. Então, aonde que você me diz que o dízimo não é bíblico? Não, pastor, o dízimo não está no Novo Testamento. Eu vou mostrar uma coisa para você que me chama muita atenção, é que várias palavras da Bíblia mostram, no próprio livro de Mateus, por exemplo, você pode ver que Jesus ali estava falando do dízimo. No capítulo 23, verso 23, se não me falha a memória agora, nós vamos ler aqui uma palavra que muitas pessoas, eu não sei, elas acreditam em umas palavras, mas não acreditam nas outras. Olha o que diz aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Quer dizer o quê? Deveis dizimar e não deveis omitir o juízo, a misericórdia e a fé. Quer dizer, o Senhor está dizendo o quê? Que o dízimo está já no Novo Testamento. Ah, pastor, isso para mim não serve. Não serve porque quando Jesus morreu e o testamento valeu, aí vem com essas bobagens que não sabem nem o que estão falando. Mas aí eu vou mais. Em 1 Coríntios 16 diz assim, ó. Ora, quanto à coleta, olha o que Paulo está dizendo. Ora, quanto à coleta para os santos, fazeis vós também o mesmo que ordenei. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando-o para que se não faça coletas quando eu chegar. Para que eram essas coletas? Vamos pensar bem. Para que eram essas coletas? Para mantimento dos missionários, dos pregadores, da obra de Deus, para que não faltasse mantimento. O que diz lá em Malaquias? Trazei todos os dias a casa do tesouro para que não falte mantimento na minha casa. Então tá. Paulo está dizendo também que agora tem que pegar as coletas para que o quê? Não falte mantimento. Agora eu te pergunto uma coisa. Quando a Bíblia diz, mas não diz dízimo aí, pastor. Não diz dízimo. Mas é engraçado. O Senhor está falando pegar conforme a tua prosperidade. Agora eu te pergunto, como é o dízimo? É a 10ª parte de tudo que Deus te dá. Uns dão dízimo de 10 centavos, outros de 10 reais, outros de 100 reais, outros de 1000 reais. Cada um conforme tem prosperado. Mais ou menos aqui Paulo estava dizendo, ó, recolha os dízimos para o mantimento da obra e das nossas viagens missionárias, porque eu estou indo aí, mas eu não quero fazer essa coleta. Façam vocês, das pessoas que prosperarem segundo que elas prosperaram. Paulo está falando aqui o quê? De dízimo. Mateus 23:13 falou de quê? De dízimo. Aí muitas pessoas dizem, pastor, mas isso não é assim, não é desse jeito. Mas meu irmão, eu vou te falar de outra coisa também muito importante, que o pai da fé, ele deu o dízimo. E aqui no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 1 até o 10, nós temos algumas lições dessa palavra sobre o dízimo. Por exemplo, fala aqui de Abraão, fala de nós, fala de tudo aqui.
Por exemplo, no verso 2, o pai da fé deu o dízimo de tudo. Aí no versículo 4, o pai da fé deu o dízimo do melhor. Aí lá no versículo 6, a entrega dos dízimos se deu não por pressão da lei, uma vez que o povo israelita ainda não existia, e portanto muito menos a lei judaica. Querem falar da lei para não dar dízimo, mas daqui a pouco eu vou combater isso. Mas pense bem, querem combater com a lei judaica? Então pega o amor de Abraão. Se nós estamos vivendo na graça, a graça nada mais é do que o amor e a misericórdia. E nada mais do que Abraão fez foi o amor. Então, por que falar do dízimo? Por que se levantar tanto contra o dízimo? Mas vamos lá. Olha só, Hebreus nos faz perceber e reconhecer a superioridade do valor do dízimo que é dado a Cristo imortal em relação ao dado aos sacerdotes mortais. O autor, no versículo 8, destaca que os que administram os dízimos também devem ser dizimistas. Eu, pastor Luiz Henrique, sou pastor, administro a igreja e sou dizimista fiel. E por isso que tenho comido o melhor dessa terra. E por isso que Deus tem me abençoado. Sabe por quê? Não porque sou pastor, mas porque sou fiel a Deus. E sabe por quê que os membros da igreja onde eu sou pastor têm sido abençoados? Não porque eu sou pastor deles, ou porque outro pastor. Não, é porque tem sido fiel e Deus tem honrado as suas vidas. Entende isso? Agora, ser ou não ser dizimista é uma questão que muitas pessoas ficam debatendo. Ser ou não ser, fazer ou não fazer. Mas eu coloquei algumas coisas aqui. Ser ou não ser dizimista é uma questão de acreditarmos na causa que abraçamos, na pérola que encontramos. Meu amigo, minha amiga, meu querido, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Aqui eu encontrei uma pérola que se chama Palavra de Deus. E eu tenho seguido ela na minha vida e Deus tem me honrado. Eu faço aqui um desafio para os profetas de Baal que têm se levantado contra o dízimo. Os profetas de Baal que têm se levantado contra o Velho Testamento, contra a lei, contra a Palavra de Deus. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Eu vou dizer uma coisa, Elias disse, o Deus que responder com fogo. Eles clamavam, eles falavam, mas quem respondeu com fogo foi o Senhor. Então nada melhor que as plantações nos mostram nossas colheitas. Como será a vida das pessoas que não são fiéis com Deus? E como serão as pessoas que são fiéis com Deus? Por exemplo, hoje muitos crentes não são fiéis a Deus na entrega do dízimo. E para justificar essa atitude, criam várias desculpas. E essa é mais uma desculpa. Que o dízimo é do Velho Testamento, que o dízimo é da lei, que o dízimo não é do Novo Testamento, que Jesus aboliu. Irmão, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, não quer ser fiel? Problema seu. Mas não tenta destruir a vida de quem tem sido abençoado, de quem tem sido fiel a Deus. Não tenta trazer justificativas evasivas, coisas que não tem nem pena nem cabimento. Não tem. Não tenta trazer essas bobagens para destruir a vida de pessoas que têm sido fiéis. Porque, se possível, enganariam até os escolhidos de Deus. Agora, se dependesse de pessoas assim, a igreja fecharia as portas, não existiria templos, não existiria pastor, missionários, bíblias distribuídas, não existiria assistência social. Por exemplo, você chega na igreja onde eu sou pastor e você está com um problema, eu fico até às 11 conversando com você e dando conselho, ajudando você. Se você está com um problema financeiro, a gente junta ali rancho entre os irmãos dizimistas, que são fiéis e têm sido fiéis, Deus tem honrado, levam alimento, a gente junta cestas, abençoa. Então, se a igreja está fechada, quem é que ganha com isso? Satanás. O diabo ganha com essas coisas. E Satanás é o pai da mentira. Ele tem falado que dízimo não é de Deus. Para quê? Para acabar com a igreja, acabar com o evangelismo, acabar com os missionários, com os pastores, para que não seja mais pregado o evangelho e ele ganhe campinho, terreno e possa fazer o que ele quiser. Mas eu digo para você e afirmo, sabe por quê? Muitas pessoas não querem ser fiéis a Deus e por isso ficam inventando coisa, ficam falando que dízimo é da lei, que dízimo é isso, que dízimo é aquilo. Algumas coisas interessantes. Eu não sou dizimista
porque eu não quero estar debaixo da lei. Vou falar sobre isso. Escuta só. Porque eu estou debaixo da graça. Sim. Eu vou dizer uma coisa para você. O dízimo é da lei, antes da lei e depois da lei. E foi sancionado e aprovado por Cristo. Se a graça que domina a nossa vida, por que ficamos sempre aquém da lei? E por quê? Será que a graça não nos motiva a ir além da lei? Por exemplo, é engraçado. Tem gente que diz conhecer tanto a Bíblia, mas na verdade não tem conhecimento nenhum. Antigamente, na lei, a lei era muito rígida. Os homens eram muito maus, eram muito rígidos. Por isso que quando Jesus veio e trouxe a graça dele quer dizer amor e misericórdia. Então quando Jesus disse que nós íamos viver debaixo da graça, é que nós íamos viver debaixo do amor e da misericórdia. Mas não queria dizer que ele estava abolindo ou retirando a lei do nosso meio. Não tem como retirar. O Pai, leis nada mais são que mandamentos. E como é que Deus vai trazer mandamentos para nós, vai trazer todos esses mandamentos, depois Jesus vem e vai abolir, vai simplesmente ignorar tudo aquilo que Deus falou? Pode um filho ignorar o que o Pai fala? Não pode. O próprio Jesus disse, eu vim não para desfazer, mas eu vim para cumprir os mandamentos do meu Pai. Eu vim para fazer a vontade dele, não a minha, ele disse. E a vontade do Pai é qual? É que se cumprisse a sua palavra. Então a lei faz parte da palavra, só que mudou algumas coisas. Por exemplo, naquela época, um filho desonrava o pai. O que acontecia com esse filho? Esse filho era tirado do meio da tribo e era apedrejado até a morte. Por quê? Porque desonrou o seu pai. Hoje, nenhum filho é tirado dentro de casa, jogado na rua e apedrejado. Mas a Bíblia diz que aquele que não honra pai e mãe vai ter 100 anos de maldição. Então o que mudou? Mudou que aquele que desonrava era apedrejado. E hoje aquele que desonra vai ter uma vida de maldição. Diferença, queridão. Cadê a diferença aí? A diferença é que o Senhor Jesus não deixa que ninguém seja apedrejado até a morte. Ele dá, posso dizer, a chance de você se arrepender, até você mesmo, que se levantar contra a palavra. A misericórdia e o amor de Deus é tão grande que o Senhor te dá a chance de se arrepender de toda a bobagem que você tem falado, ou tem escutado, ou tem seguido. É a graça de Deus, que é o amor e a misericórdia. Por exemplo, um filho desonra o pai, um filho faz tudo isso contra o pai, o Senhor diz, dá tempo de te arrepender, de ter uma vida diferente. Aqui na palavra mesmo, olha só, na lei, é engraçado, porque na lei Jesus disse, não matarás. Deus disse, não matarás. Mas aqui Jesus disse, eu porém vos digo, aquele que odiar é réu do juízo. Quer dizer, lá o Senhor está dizendo, não mata. Aqui Jesus está dizendo, na graça, isso é na graça. Aquele que odiar vai ser réu do juízo. Então quer dizer, lá tinha que matar para receber a pancada. Aqui não precisa nem matar, meu querido, minha querida. Aqui é só odiar, você já vai ser réu do juízo. Outra coisa interessante, a lei dizia, não adulterarás. Se adulterava, morria. Se adulterava, era condenado à morte. Mas olha só, se você parar para pensar, é mais severo. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar com intenção impura, já está pecando. Quer dizer que naquela época o neguinho tinha que adulterar para pecar. E hoje é só olhar com o olhinho meio ruim para o lado, você já está pecando. Então quer dizer, o que mudou? Mudou é que a lei vai ser cumprida pelo Senhor. Tanto que a lei é válida para nós, que eu vou mostrar uma coisa interessante, tanto que o dízimo é bíblico. Eu vou fazer uma pergunta para você, você vai responder aí em silêncio, dentro do teu coração, vai pensar e vai ver uma coisa que chama muita atenção. Olha o que o Espírito Santo me mostrou. Em Marcos 12, capítulo 12, versículo 16 e 17, fala ali quando os discípulos de Jesus tinham que pagar os impostos. E ali naquele momento que eles tinham que pagar os impostos, eles chegaram para Jesus, Jesus disse assim, vai lá, bota um anzolzinho na água e pesca. E diz que o discípulo Pedro foi lá, pescou, mas é interessante porque essa palavra diz assim, e quando trouxeram uma moeda, disseram, o Senhor pegou aquela moeda, o que fizemos agora? O Senhor pegou aquela moeda e disse assim, e eles trouxeram, e disse-lhes,
de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram, de César. Versículo 17, Jesus respondeu e disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Engraçado, né? O que a Bíblia fala? Que impostos são da terra. A gente paga luz, a gente paga água, a gente paga IPTU, IPVA, a gente paga imposto, um monte de coisa. A Bíblia diz que roubar luz, roubar água, roubar isso, roubar aquilo, não é de Deus. O que o Senhor está dizendo aqui? Nós temos que pagar esses impostos. Dê a César o que é de César. Mas ele também não deixa de falar, dê a Deus o que é de Deus. O que ele quer dizer com isso? A Bíblia nada mais nos fala que o dízimo é de quem? O dízimo é do Senhor. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que é o dízimo, meu querido. A Bíblia está nos mostrando, o dízimo é de Deus. E por que as pessoas têm que inventar tantas coisas? Por que as pessoas têm que se levantar tanto contra a palavra de Deus? Sabe por quê? Porque são fracas. Sabe por quê? Porque não querem ser fiéis. Sabe por quê? Porque não estão nem aí, não tem amor, não serve ao Deus verdadeiro. A Bíblia conta que esse tipo de pessoa serve ao materialismo, serve ao Deus Mamon. Muitas delas fizeram contas demais, hoje não conseguem ser fiel. Então tem que arrumar desculpas para não ser fiel a Deus. Agora eu quero falar um pouco para você sobre um pouquinho mais da lei. E vou mostrar para você que muitas pessoas estão erradas a respeito da lei, a respeito do que tem falado contra a lei e a palavra de Deus. Olha só, vamos falar do Novo Testamento. Você quer Novo Testamento? Vamos falar de Novo Testamento. Vamos ver se realmente a lei procede ou não procede. No livro de Romanos 13, 8 ou 10, Paulo de Tarso, nosso amado Paulo, fala sobre a lei e o amor. Por exemplo, a Bíblia diz assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Falando de lei, quer dizer, quem ama, cumpriu a lei. Quer dizer que nós temos que cumprir a lei. Vamos lá, vamos mais. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quando eu tenho amor, eu cumpro com a lei. E se eu tenho amor, eu vou fazer o quê? Eu não vou questionar dízimo. Eu vou com amor ser fiel a Deus. Eu não vou questionar oferta. Com amor eu vou fazer. Mas não, as pessoas estão procurando questionar, estão procurando se levantar contra. Por quê? Porque não tem amor. Então não querem cumprir a lei. Vamos mais adiante aqui. Romanos 7,12. De fato a lei é santa. Quem está dizendo isso? Será que eu não estou enganado? Vamos lá. E o mandamento é santo, justo e bom. De fato a lei é santa. O mandamento é santo, justo e bom. Aí Paulo de Tarso também fala, em Romanos 13:31, a lei e a fé. Aí diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei pela fé. E aí tem gente dizendo que a lei não é do Novo Testamento. Mateus, o apóstolo de Jesus, olha só, o grande apóstolo Mateus, o apóstolo de Jesus, a lei e o reino de Deus, no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 17. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos de Deus. O que é os mandamentos de Deus? Que não é a lei de Deus. Que diferença tem eu chamar lei de Deus, mandamento de Deus? Você quer, querido, que seja mais bonito? Eu não chamo de lei, então eu chamo de mandamento. E tudo aquilo que Deus deu para Moisés lá no monte, o que era? Era mandamentos. E Moisés escreveu como lei para o povo. Então aqui está dizendo, se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos de Deus.
Não quer chamar de lei? Chama de mandamento. Mas não quer acabar com a Bíblia. Não quero me acabar com essa palavra preciosa que tem salvado a minha vida e a vida de muitas pessoas. Aí vamos continuar aqui então. Pastor, não estou feliz com isso. Porque nós não vivemos debaixo da lei mosaica. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Mateus, o apóstolo Jesus, falou também da lei das tradições. Mateus 15, 6 e 9. E assim, por causa das vossas tradições, invalidaste o mandamento de Deus. Sabe por quê? Porque, na verdade, os homens não estavam tão preocupados lá em Moisés. Se você está tão preocupado em falar de Moisés, eu vou falar um pouquinho aqui para você. Ou para você que tem dúvidas. Os homens estavam tão preocupados com as suas próprias vidas carnais, como muitos que se levantam contra a palavra estão preocupados com as suas próprias vidas, que eles não estavam preocupados em seguir os mandamentos. Sabe qual é que era a grande preocupação? A preocupação desses homens não era seguir o mandamento de Deus, mas era aquela coisa das tradições, de fazer aquele cerimonial, de fazer aquelas coisas judaicas, mostrar que eles eram melhores. Não, Jesus veio para cumprir a lei, não para mostrar que é melhor, mas Jesus veio para cumprir a lei com amor, com misericórdia, com graça. Sabe o que é isso? Eles invalidavam a lei de Deus, mas hoje Jesus veio para cumprir a lei de Deus. Tanto é que Jesus falou ali, não adianta dar o dízimo das hortelãs, dos cominhos, daquelas coisas tudo, e não fazer as outras coisas. Dá o dízimo, mas faz aquelas outras coisas. Não, eles só queriam cerimônias, eles só queriam se mostrar, eles só queriam aparecer. O que é isso? É o que as pessoas querem fazer hoje. Querem se destacar. Agora eu vou dizer outra coisa aqui interessante. Olha bem aqui, ó. Invalidaste o mandamento de Deus, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Claro, ali ele estava usando preceito de homens, doutrinas de homens, para quê? Para segurar o povo, para intimidar o povo. Nós não precisamos ser intimidados. A palavra de Deus nos ensina que nós somos livres dessas coisas. Sabe quando é que a gente se tornou livre? Quando o véu se rasgou. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Nós tivemos livre acesso com Deus. O véu se rasgou para quebrar o quê? Todas essas tradições. Não quebrar a lei, não destruir a lei, mas quebrar todas essas tradições. No livro de Tiago, o apóstolo de Jesus, Tiago 2,10, ele fala uma coisa muito interessante, porque qualquer que guardar, olha só, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometerás adultério, não matarás. Estás feito transgressor da lei. Está entendendo isso? É palavra de Deus, é Novo Testamento. Como nós estamos falando de Tiago, no livro de Jeremias também, 31 ao 33, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quer dizer o quê? O Senhor estava escrevendo a lei no coração. Não era para cerimônias, para celebrações. Era para as pessoas seguirem, era para as pessoas serem fiéis. E hoje Deus está falando, o próprio Jesus trouxe tudo isso, dizendo que nós precisamos seguir a lei de Deus, sermos fiéis a ela, não com celebrações e com cerimônias, mas com fidelidade e amor à sua palavra. Vamos lá, estamos quase terminando, mas vamos aqui, ó. O ponto básico da discordância entre Cristo e os escribas e fariseus era a interpretação que estes davam à lei baseadas na tradição como base para a interpretação da lei. Jesus baseia sua doutrina no amor, não era na tradição, mas sim no amor, que é o ponto básico da natureza divina. João disse, Deus é amor, e nessa virtude
nessa virtude baseia-se toda a lei divina. Então, a lei de Deus veio para se cumprir em Jesus, porque o próprio Jesus disse que veio para cumprir a lei, mas ele veio para cumprir ela em amor, não é uma coisa obrigada. A própria Bíblia diz que em Coríntios que Deus nos deu livre-arbítrio. Ele mostra aqui, aqui está a lei: se quiseres, comereis o melhor dessa terra. Aqui está a minha palavra. Mas se você quiser, não é obrigado. Eu dou livre-arbítrio para você. Então eu vim cumprir a lei. A Deus é amor, e nessa virtude baseia-se toda a lei divina. Então ele veio cumprir com amor. Agora, se você quer inventar alguma coisa para não ser fiel, tudo bem, há liberdade, você não precisa seguir, você não precisa fazer nada da palavra de Deus, você não precisa seguir essa palavra, porque a palavra de Deus diz que Deus dá liberdade a quem quer, mas não vem querer anular a Bíblia, não vem querer, agora vamos rasgar a Bíblia ao meio, não vamos rasgar, essa aqui é a palavra de Deus. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe o que me mostra? Pessoas que estudam, procura na internet alguém que fale aquilo que elas gostam. Sabe o que está acontecendo? O Espírito está morto. Ah, pastor, por quê? Porque a letra mata. A letra matou muitas pessoas. A letra fez com que muitas pessoas deixassem ser fiel a Deus. Agora, aqueles que são espirituais, que estão na igreja, buscando a Deus, fazendo o que agrada a Deus, esses estão vivificados, eles estão vivos, estão felizes, estão prosperando, estão abençoando, estão cumprindo com a palavra de Deus. Mas aqueles que só estão aqui, estudo, leitura, internet, querendo buscar aquilo que não é de Deus, estão mortos, porque a Bíblia diz que a letra mata. Meu querido, meu queridão, minha queridona, você está morto e pensa que está vivo. A Bíblia diz isso. Agora eu vou falar uma coisa interessante aqui, que eu coloquei um estudo, que eu vou estar lendo para você, muito importante. Olha só, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face do ensino. Daniel, capítulo 12, versículo 4 até o 8 ao 10, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu, o da ignorância, capítulo 60, versículo 1 ao 3, está por levantar uma lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Jesus aboliu o véu e não aboliu a lei. Sabe o que é isso? Jesus aboliu a tradição. Jesus aboliu aquilo que separava o povo de Deus. Jesus rasgou o véu. Jesus não aboliu a lei, meu querido. Jesus aboliu toda essa tradição, toda essa coisa tradicional dos judeus, mas a lei ele não aboliu. Olha só, e até hoje, em 2013, quando é lido Moisés, o Pentateuco, que muita gente não sabe nem o que é Pentateuco, né? Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ao pé da letra, Romanos 7,6, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. As pessoas vão parar com a tradição e vão se converter, vão parar com a religiosidade e vão se entregar a Jesus. Não vão ser escravos ali de uma lei, eu vou falar sobre escravos da lei, mas vão ser livres para cumprir a lei do Senhor, debaixo da graça, do amor e da misericórdia de Deus. O véu da ignorância espiritual em relação aos ensinos de Moisés. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O Espírito, a palavra santa, o Espírito Santo da lei de Deus. Pastor, mas me diz uma coisa, o que é isso? Por que muita gente fala da lei? Por que muita gente fala da graça? Por que muita gente diz que aboliu? Meu amado, nós falamos hoje, como eu estava falando para você, a função das leis cerimoniais era tirada. Para que tinha essas leis tradicionais e religiosas? Porque através dessas leis cerimoniais era tirado o pecado do povo. Você sabe o que é isso? Era tirado o pecado do povo. Isso Jesus já fez na cruz. Então por isso que diz, não precisamos mais oferecer animais, sangue, não precisamos fazer mais essas coisas. Por quê? Porque havia um véu que nos separava de Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu se rasgou. Então Jesus
já levou isso na cruz, já levou os nossos pecados. Então nós não precisamos fazer mais simbologias para pedirmos perdão, não precisamos mais oferecer sacrifício de animais para o nosso perdão, para o perdão dos nossos pecados. A função da lei moral é mostrar o pecado ao povo. O que quer dizer? A cerimonial era para tirar o pecado do povo. Agora, a moral é para mostrar o pecado ao povo. Quando alguém erra, ele vai saber que está errado. Quando alguém faz alguma coisa, ele vai saber. Por quê? Porque existe uma lei. Não existe uma lei? Vai e passa numa sinaleira com o sinal fechado. Há uma lei que diz que se você passar, você vai ser multado. Você vai falar no celular, andando de carro. Há uma lei que diz que você vai ser multado porque é proibido. Há uma lei que diz que se você não tiver cinto de segurança, você vai receber multa. Isso é lei. Você está me entendendo? E a palavra de Deus tem as suas leis. Se nós não cumprir, nós vamos estar no pecado. Por exemplo, se alguém hoje matar, o que vai acontecer com essa pessoa que matou? Ela vai presa. Por quê? Porque existe uma lei que diz que não pode matar. E a lei dos homens é a lei de Deus que diz que não pode matar. Então, quer dizer, a lei é algo que vive, não morreu. A lei é de Deus. Vamos lá, já estamos terminando. A Bíblia diz que onde não há lei, não pode haver pecado. Pois pecado é a transgressão da lei. Me diz uma coisa, você que está me ouvindo, não tem pecado na tua vida? Tem, pastor. Tá, como é que você sabe que tem pecado? Porque tem uma lei que diz que se você fizer tal coisa, você está pecando. Quer dizer, olha bem, a Bíblia diz que onde não há lei, não pode haver pecado. Pois pecado é a transgressão da lei de Deus. Romanos 4,15. 1 João 3,4, Romanos 3,20, 5 e 13, 1 Coríntios 15, 56. Você pode ler depois. É exatamente por isso que Jesus disse que não veio anular a lei, mas cumprir. Se Cristo tivesse anulado a lei moral, ele também teria que anular de uma vez por todo o pecado. Porque se há pecado, há lei. Você está me entendendo? Então, é muito fácil de entender, é muito fácil de compreender, mas as pessoas não querem. Sabemos que Cristo perdoou todos os nossos pecados, mas nós ainda estamos sujeitos ao pecado. Enquanto Satanás existir, estamos propensos a pecar. Tiago diz, aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se observarmos toda a lei, nós estaremos nos desviando do pecado. A única coisa que faz eu desviar do pecado e do erro é observar a lei. Por isso que o Senhor diz, há de quem tirar um tio, uma vírgula da lei do Senhor. Tiago 2, 10 e 12, quem é escravo da lei? Pastor, tem gente que diz, eu não vivo mais da lei, eu vivo da graça, não sou mais escravo da lei. Mas espera aí, só um pouquinho. Quem é que é escravo da lei? É aquele que não está em dia com a lei. Quem é escravo do pecado? Aquele que não está em dia com Deus. Quer dizer o quê? Se eu estou em dia com Deus, se eu estou em dia, se eu estou com a vida livre, eu não sou escravo da lei. Por quê? Se eu matar, eu fico de escravo da lei, eu vou para a prisão. Agora, se eu não matar, eu não sou escravo da lei. Então é assim, se você fizer o que agrada a Deus, você não vai estar debaixo da lei. Como assim, pastor? Não vai estar debaixo, você não vai estar no pecado. Você vai estar na graça, no amor de Deus, tranquilo, porque a lei falou que não era para fazer, você não fez. Então você está livre. Você está entendendo? Então as pessoas, a pessoa que é escrava da lei é aquela que não está em dia com a lei. Comparemos, como eu disse, a lei de Deus, a lei do trânsito. Se você matar, se você roubar, você vai para onde? Para a prisão. Então, as pessoas querem acabar com a palavra de Deus. E muitas vezes, muito me admira, pessoas que se dizem ser espiritual, muitos se deixam levar pelas obras do diabo, pela mentira de Satanás. Eu quero dizer uma coisa assim, graças a Deus, que nós não vivemos mais na tradição da lei, mas nós vivemos no cumprimento da lei através da graça e do amor de Deus. Por isso que se você se levanta e você quer acabar com a palavra de Deus, o Senhor ainda diz hoje, eu te perdoo. O Senhor te perdoa. Perdoa os teus pecados, perdoa os teus erros, perdoa as tuas falhas. Que bom que hoje a lei tem se cumprido, mas debaixo do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Meu amado,
Eu vou dizer uma coisa para você. Essa Bíblia aqui, ó, ela tem sido o meu guia há mais de 16 anos. Eu tenho seguido ela e muitos têm perguntado para mim: você tem uma família feliz? Você tem um casamento feliz? Você é abençoado? Eu digo: sou. Sabe por quê? Porque eu sigo a palavra de Deus e dela eu não tiro um tio, uma vírgula sequer. Dela eu sigo, eu medito nela dia e noite. A Bíblia diz: medita na palavra de Deus dia e noite. Agora, cuidado, a letra mata e o Espírito de Deus vivifica a nossa vida. Eu deixei essa palavra para que você não mais se levante contra dízimo, se levante contra o Velho Testamento, se levante contra a palavra de Deus, porque se você fizer isso, eu vou dizer uma coisa: quando a gente tem como inimigo Satanás, Deus vem com a sua mão e nos protege. Agora, quando nos levantamos contra a palavra de Deus, enquanto servos de Deus, aí a coisa é com Deus, e aí não tem quem possa nos proteger. Que a misericórdia de Deus esteja sobre o teu coração e que você possa ser fiel e seguir a palavra de Deus num todo, num contexto geral, para que a tua vida seja abençoada e um dia juntos possamos morar na glória do Senhor. Que Deus ricamente te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração por você, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra possa ter entrado no coração, na vida desta pessoa. Pai, que toda a confusão estabelecida pelo diabo na mente, no coração desta pessoa, caia por terra agora, Pai. Toda a cegueira espiritual que Satanás tem colocado caia por terra. E que esta pessoa possa ouvir a palavra e possa seguir esta palavra e ser fiel para que a sua vida seja abençoada. Eu que te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe.